Você já viu uma pessoa sem vida? Essa pergunta gélida foi proferida por uma adolescente de 15 anos que, momentos antes, havia tirado a vida de sua própria mãe. Sem lágrimas, sem tremores ou pânico. Apenas a frieza silenciosa, oculta no corpo frágil de uma estudante exemplar. Carly Gregg. Um nome que surpreendeu os Estados Unidos em 2024. Uma jovem prodígio com um QI excepcional, sempre à frente da turma, que lia Dostoiévski, enquanto os colegas de sua idade ainda se encantavam com Harry Potter. Mas, por trás da fachada de uma aluna exemplar, uma sombra crescia em silêncio. Como uma criança, cercada de amor e criada com cuidado, pôde se transformar em alguém que trouxe tanta dor para a própria família. E seria este o gesto de uma jovem em conflito? Ou o plano cuidadosamente elaborado de uma mente estratégica? Em um lar pacato no subúrbio do Mississippi, Carly Gregg vivia com sua mãe, Ashley Smiley, e seu padrasto, Heath Smiley. Aparentemente era uma família modelo, mas por trás dessa tranquilidade, alguns sinais de mudança em Carly começavam a se tornar mais visíveis, refletidos em seu comportamento e em um crescente distanciamento. Dona de um intelecto superior, Carly liderava a turma com facilidade e dominava todas as provas. No entanto, em vez de transformar essas conquistas em motivação positiva, elas acabaram reforçando nela uma atitude de superioridade e certo distanciamento em relação ao mundo ao seu redor. Nas histórias que contava a família sobre os amigos, já não se percebia a inocência adolescente, mas sim um tom de sarcasmo e crítica. Na escola, embora os colegas recorressem a ela para ajuda com os estudos, Carly via aquilo como uma chance de reforçar sua crença de estar à frente deles, chegando a rir das dificuldades daqueles a quem acabara de apoiar. Mesmo ciente de suas habilidades intelectuais acima da média, Carly ainda buscava maneiras de se enturmar com os colegas de sua idade. Ela participava das conversas sobre Harry Potter, um tema que não a empolgava tanto, já que sua paixão pela filosofia e por enigmas complexos raramente encontrava correspondência. Ainda assim, Carly mantinha um pequeno círculo de amigos próximos. Eles costumavam se reunir depois da aula para ouvir música e jogar jogos de tabuleiro, mas foi justamente esse grupo o primeiro a notar as mudanças marcantes no comportamento de Carly. A garota sociável e divertida de antigamente parecia ter desaparecido, dando lugar a uma versão mais distante, contestadora e atraída por atitudes impulsivas. O ponto culminante dessa transformação foi um incidente marcante. Durante um desafio imprudente, Carly surpreendeu a todos ao ingerir algo que não era destinado ao consumo sem hesitar. A atitude impulsiva a levou ao hospital, em meio a um forte mal-estar. Para os amigos, aquilo não foi apenas uma brincadeira que saiu do controle, mas um claro sinal de alerta de que Carly estava se tornando cada vez mais instável e difícil de prever. Aquele episódio marcante pareceu revelar uma nova faceta de Carly. Ela passou a exibir uma postura abertamente desafiadora, desde contestar professores até atitudes ousadas dentro da sala de aula. Contudo, quando uma dessas situações veio à tona, ela recebeu apenas uma advertência leve. Essa reação branda da escola, influenciada em parte por seu histórico acadêmico impecável e pelo fato de sua mãe lecionar na instituição, acabou funcionando, sem querer, como um sinal de tolerância. Foi essa permissividade que reforçou sua postura contestadora, levando a jovem a ultrapassar limites que nem a família, nem a escola conseguiram prever. A princípio, Jason e Jenny, os melhores amigos de Carly, não perceberam os sinais de mudança. Eles acreditavam que a amiga estava apenas se tornando mais descontraída e sociável, talvez com um toque daquela independência comum da adolescência. Essa rebeldia lá, no entanto, rapidamente evoluiu para ideias estranhas e arriscadas. Carly começou a incentivá-los a sair de madrugada para pedalar sem destino, chegando até mesmo a sugerir o ato ousado de roubar um carro qualquer apenas para dar uma volta. Foi nesse momento que Jason e Jenny perceberam, com espanto, que o comportamento da amiga havia ultrapassado todos os limites aceitáveis. Além disso, Carly passou a se aproximar de um grupo de alunos mal vistos na escola. Eram jovens conhecidos não apenas pelo baixo desempenho acadêmico, mas também por hábitos pouco saudáveis.
Apesar dos apelos de seus melhores amigos, Carly não hesitou em experimentar comportamentos arriscados, desde fumar até outras práticas pouco recomendáveis. Nem mesmo o incidente de internação anterior, um ato que poderia ter tido consequências graves, foi suficiente para frear Carly. Sua ousadia atingiu um novo nível preocupante. Ela começou a exibir comportamentos arriscados na escola, chegando a manusear objetos cortantes durante o intervalo de forma imprudente, apenas para chamar a atenção dos colegas. A cena deixou os amigos visivelmente desconfortáveis, reforçando a percepção de que Carly estava ultrapassando limites perigosos. Essas ações, embora ainda sem grandes consequências, foram motivo de séria preocupação para Jason e Jenny. Carly já não se contentava mais com pequenas travessuras da juventude, agora demonstrava sinais claros de atitudes prejudiciais a si mesma. Contudo, os conselhos dos amigos não surtiram efeito em Carly, que já demonstrava pouco interesse pelos estudos ou pelo futuro. Ela parecia guiada por um único impulso: desafiar os próprios limites, sem considerar plenamente as consequências. Após muita hesitação, os dois amigos tomaram a difícil decisão de alertar Ashley Smiley sobre a situação. Jason e Jenny estavam determinados a não ficar de braços cruzados enquanto Carly se afastava do caminho habitual. O plano dos dois foi cuidadosamente elaborado. Jenny manteria Carly ocupada no refeitório, enquanto Jason conversaria em particular com Ashley para compartilhar suas preocupações. Os amigos sabiam que Carly poderia reagir mal, talvez até se distanciar deles ao descobrir a verdade. Mas ambos acreditavam que a prioridade máxima era ajudá-la a retomar o rumo. Em 19 de março de 2024, uma estranha tranquilidade pairava sobre Carly. Em meio à agitação do refeitório, ela estava sentada sozinha, mexendo distraidamente na comida de sua bandeja e sem se importar com o leite que escorria pela mesa. Quando Jenny a chamou, Carly apenas levantou os olhos com expressão distante, como se sua atenção estivesse voltada para outro lugar. Enquanto isso, em outra parte da escola, Jason acabava de concluir sua conversa séria com Ashley. Ele havia relatado tudo e sugerido com cautela que ela esperasse até o dia seguinte para conversar com Carly, de modo a não levantar suspeitas. Jason e Jenny deixaram a escola com a sensação delicada de que finalmente haviam tomado a decisão correta. Mas aquela tranquilidade durou pouco. Uma única mensagem, enviada simultaneamente aos dois, mudaria tudo. Na tela, poucas palavras de Carly, escritas em tom aflito. "Preciso de ajuda urgente. Venham rápido. Aconteceu algo muito sério." 10 minutos foi o tempo que o pai de Jenny levou para deixá-la na casa de Carly. Ao ver a amiga parada tranquilamente na varanda, Jenny sentiu um breve alívio. Talvez fosse apenas mais uma de suas atitudes estranhas. "O que aconteceu?" ela perguntou enquanto se aproximava. Contudo, a resposta de Carly fez o mundo de Jenny parar. Com um olhar distante e uma tranquilidade perturbadora, Carly perguntou: "Você já viu uma pessoa que não tivesse mais vida?" Em seguida, em silêncio, conduziu a amiga para dentro de casa, diante de uma cena difícil de imaginar. Quando Jason recebeu a próxima mensagem de Jenny e correu para o local, a vizinhança já estava em alvoroço com a presença das autoridades. O cenário era de confusão, com a casa cercada e todos atentos ao que acontecia. Carly já não estava mais lá. Pouco depois, foi encontrada encolhida dentro de um tubo de drenagem nas proximidades. A abordagem ocorreu de forma rápida e tranquila, sem qualquer resistência. Mas a calma com que Carly se entregou deixou todos impressionados. Vestindo roupas simples, com sua estrutura franzina e delicada, Carly em nada lembrava a imagem de alguém perigoso. Enquanto um oficial fazia uma verificação de rotina, ela ergueu o olhar e perguntou, com uma serenidade inacreditável: "O meu padrasto, ele está bem?" A casa da família de Carly, equipada com um sistema de câmeras de segurança, registrou inadvertidamente elementos importantes que se tornariam a peça-chave de todo o caso. Em particular, 2 câmeras, uma na cozinha, voltada para o quintal, e outra na garagem, revelaram a sequência de acontecimentos que mudariam tudo. As imagens começam com Carly e sua mãe retornando para casa à tarde. Assim que entram na cozinha, Ashley segue direto para o quarto de Carly para verificar como a filha estava.
Nesse ínterim, Carly demonstra um comportamento incomum. Abre a porta para que os 2 Golden Retrievers entrem do quintal, mas em vez de interagir com eles, atravessa a cozinha de maneira discreta, como se estivesse atenta a cada movimento. Ela para, escuta, observa ao redor e, em seguida, sai do enquadramento da câmera. Quando retorna, traz atrás das costas um objeto que se assemelhava a uma arma, aumentando ainda mais a tensão da cena. Momentos depois, um som abrupto rompe o ar, seguido por um clima de tensão. Logo após, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Assustados, os 2 cães se encolhem em um canto da cozinha, com o rabo entre as pernas, tremendo. Carly ressurge em cena, digitando calmamente no celular para os amigos, com o rosto sereno, como se nada tivesse acontecido. Minutos depois, um leve ruído veio do cômodo onde Ashley estava. Carly foi verificar, mas, aparentemente, tudo parecia normal. Ao voltar para a cozinha, ela acalmou os cães com um simples "está tudo bem" e os soltou no quintal, exatamente no instante em que Jenny, sua melhor amiga, chegava ao local. Ao ver Jenny, Carly disse palavras que congelaram a amiga. "Você já viu uma pessoa sem vida? Eu ataquei a minha mãe 3 vezes e guardei o resto para o meu padrasto." Em seguida, pediu que Jenny fosse para o quintal com os 2 cães, e a amiga, em estado de choque, obedeceu sem questionar. Enquanto isso, Carly pegou o celular da mãe e, se passando por ela, enviou uma mensagem ao padrasto. "Está vindo para casa, querido." Heath, que já estava no caminho, respondeu sem suspeitar de nada. "Estou quase aí." Mal cruzou a porta, Heath foi surpreendido por Carly e pelo som de um disparo que ecoou pela casa. O tiro apenas o atingiu de raspão, causando um ferimento leve, que felizmente não representava risco à vida. Em um ato de desespero, Heath conseguiu contê-la e afastar a arma de suas mãos. Foi só então que Carly pareceu entrar em verdadeiro pânico, fugindo para se esconder no já mencionado tubo de drenagem. Foi o próprio Heath quem acionou o 911. Sua voz, trêmula e marcada pelo pânico, foi registrada na ligação de emergência. "Minha enteada tentou me machucar e algo grave aconteceu com a mãe dela. Eu não consigo acreditar." A aflição era tão intensa que o operador inicialmente confundiu sua voz com a de uma mulher. Quando os policiais chegaram, Heath estava fragilizado e não conseguiu sair da casa por conta própria. Ele permaneceu sentado no chão, atordoado, ainda tentando processar a realidade do que havia acabado de acontecer. Para compreender a origem desta história, é preciso examinar o complexo contexto familiar de Carly. Heath e Ashley se casaram em 2020, quando Carly tinha 9 anos. Embora não fosse seu pai biológico, Heath sempre procurou assumir uma postura de figura paterna, levando Carly com dedicação às suas atividades extracurriculares e tratando-a como se fosse sua própria filha. Contudo, essa paz era frequentemente abalada pela influência negativa do pai biológico de Carly. Em seus raros encontros, em vez de fortalecer o vínculo com a filha, ele demonstrava hábitos prejudiciais. Fumava na frente dela, exibia comportamentos irresponsáveis e até chegou a oferecer-lhe bebida alcoólica quando ainda era muito jovem. Tais atitudes acabaram marcando sua mente em formação de maneira preocupante. Talvez motivada pelas lembranças do ex-marido, Ashley reagiu com choque profundo ao descobrir que Carly havia se envolvido com comportamentos de risco. O medo constante diante de possíveis reações imprevisíveis levou-a a manter, escondida sob o colchão, uma arma de defesa que ela acreditava ser uma garantia de proteção. A ironia dolorosa é que esse mesmo recurso acabou se tornando o instrumento da tragédia nas mãos da própria filha, naquele marcante 19 de março. No entanto, as influências externas eram apenas parte da história. O diário de Carly abriu uma janela para o seu conturbado mundo interior. Uma semana antes do ocorrido, ela escreveu: "Às vezes, sinto pensamentos estranhos na minha mente. Eles parecem brincar comigo como se fossem amigos. Ainda não decidi se vou comentar isso com meu terapeuta amanhã." Outros escritos revelavam uma mente em grande sofrimento. Uma página da Amassada trazia ao centro a frase: "Acho que não consigo mais lidar com isso", rodeada por rabiscos repetitivos como "me ajude" e "perdão". Ao ser questionada sobre os escritos, Carly disse não se lembrar de tê-los feito. Em outra página,
marcada pela ponta de um lápis, aparecia um texto sombrio e questionador. Minhas crenças. Não existe nada além do que vemos. Céu e inferno são invenções. Você não precisa se apoiar na família. Às vezes, é preciso atravessar para a escuridão para encontrar uma luz diferente. A maior ilusão da vida é a inocência. Entre essas frases, havia confissões inquietantes. Sinto que tenho algo difícil dentro de mim. Acho que estou perdendo o controle. E, por fim, um recado provocador. Eu sei que vocês vão ler este diário. Haha. No tribunal, a principal linha de defesa para Carly foi baseada em sua fragilidade emocional, alegando que suas ações teriam sido consequência de um estado de forte desequilíbrio. Contudo, essa versão rapidamente perdeu força diante dos registros incontestáveis fornecidos pelo sistema de câmeras de segurança. As imagens não mostravam uma jovem em pânico ou sem controle. Pelo contrário, retratavam uma Carly que agia com calma e de forma calculada durante o episódio envolvendo a própria mãe. A tese da defesa perdeu ainda mais força quando os pareceres periciais concluíram que Carly não apresentava nenhum transtorno diagnosticável, tampouco a condição mencionada por ela em seu diário. Diante do peso das evidências, a promotoria apresentou uma proposta de acordo. Carly aceitaria uma confissão formal e, em troca, cumpriria 40 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Caso contrário, se optasse por levar o caso a julgamento e fosse condenada, enfrentaria 2 sentenças de prisão perpétua. Carly recusou o acordo. O julgamento que veio em seguida foi breve e seguiu o rumo esperado. O júri não precisou de muito tempo para chegar a uma conclusão. Carly Gregg foi declarada culpada em todas as acusações. E então, por uma ironia amarga do destino, justamente no dia em que completava 15 anos, Carly Gregg ouviu sua sentença ser anunciada. A decisão final, prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. O futuro da jovem estava oficialmente definido e sua vida passaria a ser vivida dentro dos limites de uma prisão. A verdadeira motivação por trás dos atos de Carly permanece um enigma inquietante, mesmo após o encerramento do caso. Por que ela fez o que fez? Ela tinha uma vida aparentemente estável e sem histórico de abusos. Que razão, então, levaria uma jovem de 14 anos a praticar algo tão extremo? Mas a história não termina aqui, pois os detalhes mais reveladores do caso viriam justamente de sua vítima sobrevivente, o padrasto, Heath. Vamos reexaminar as ações contraditórias de Heath. Foi ele quem entregou às autoridades as imagens da câmera de segurança, mas pouco depois, o arquivo original acabou sendo apagado. Perante o tribunal, em vez de acusar diretamente Carly, ele apresentou uma explicação difícil de sustentar, a de que ela o teria confundido com um invasor. E então, veio o momento mais surpreendente de todos. Ao ser solicitado para reconhecer quem estava envolvida no caso, Heath sorriu e apontou para Carly. Ela, por sua vez, retribuiu o gesto com outro sorriso. As câmeras chegaram a registrar o instante em que ele olhou para ela, assentiu e sussurrou: "Eu te amo." Um homem que acabara de enfrentar a perda da esposa e que havia sobrevivido a um episódio tão grave com a enteada, demonstrava um afeto que ninguém esperava. Isso levanta uma série de hipóteses inquietantes. Seria este um caso de amor incondicional, disposto a perdoar qualquer erro? Ou estaria Heath sendo habilmente influenciado por sua enteada? Ou haveria ainda algum segredo de família mais profundo que ele estivesse tentando preservar? Embora não exista nenhuma evidência de conduta imprópria por parte de Heath, a incomum interação entre os dois transformou o caso em um intrincado quebra-cabeça psicológico. O caso de Carly Gregg vai além de um julgamento criminal. Ele provoca uma reflexão profunda sobre a própria natureza do amor e do perdão. Seria possível perdoar alguém da família depois de um ato tão extremo? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e vamos conversar sobre isso. Se você gosta do nosso trabalho e quer que continuemos a compartilhar histórias marcantes como esta, mostre seu apoio deixando um like e se inscrevendo no canal. O carinho de vocês é o nosso maior incentivo para que o canal continue crescendo. Temos um encontro combinado, toda terça, quinta e sábado, às 18 horas. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Desejamos a todos muita saúde e paz.
Um abraço e até a próxima!